Bem, olá, você que tem nos ouvido aí, com certeza, o último vídeo que eu fiz causou muita polêmica. Isso, vários pastores estão aí bastante preocupados, porque quando você fala de batismo, da situação da igreja, dos coaches que estão pregando, fala de prosperidade, tudo é, é aceitável, alguns líderes aí nem ligam. Mas quando você começa a pegar no dinheiro, mostrar qual é o conceito da igreja em relação ao dinheiro, em relação à igreja pregar prosperidade, para que as pessoas ofertem mais e desafiem mais a Deus, dê mais na igreja, para que Deus abasteça mais ainda a sua vida financeira. É interessante porque há muitos anos servindo nas igrejas, servi muito nas igrejas, tive igreja, não tenho mais, não quero você como membro, não quero você na minha igreja, não tenho igreja para você. A igreja eu vou formar dentro do seu coração, essa daí é a verdadeira, essa daí você pode fazer ela prosperar e crescer. Quando você fala de dinheiro, fica aquela indisposição, porque grandes igrejas, grandes negócios, já se tem dito isso, né? Mas quando a gente vai começar a falar sobre dízimos, sobre oferta, você dá a Deus que Deus te dá mais, te dá 100 vezes mais, o dobro, a semente, multiplica a sua sementeira. Eu vejo que a igreja está realmente precisando de estudar, ter amor à verdade, amor à palavra, amor a Cristo, que falta muito amor. Falta amor com a palavra e com as pessoas que estão servindo, porque essa multidão, ela está ali esperançosa. E quando ela está esperançosa, se você pede alguma coisa, eles dão. Tem pastores que fizeram curso até fora, eu ouvi isso aí outro dia, eu achei gozado, fazer curso fora para pedir dinheiro. E ele diz que o negócio é muito sério. Não quero comentar porque pode com certeza chegar a esse líder e eu não quero tocar o coração dele nesse lado. Eu quero tocar o coração das pessoas para que eles realmente temam a Deus, temam a palavra e temam as pessoas. Tenham amor às pessoas para fazer isso, para pregar. Então, vou começar a falar um pouco sobre dízimo. Já falei tanto sobre dízimo. São 37 anos falando sobre o dízimo. Eu sou a única igreja que não tenho mais, eu parei com a igreja, só dou aula, só ensino. A única igreja estatutária, que no estatuto da igreja não tem o dízimo como fonte de rendimento, como fonte de arrecadação, que tem o dízimo para parâmetro de crescimento da igreja. Nunca foi isso, não tenho isso. Como é que a minha igreja cresce? Não é minha igreja. A igreja nunca foi minha. A igreja foi de Cristo. Pelo menos é o que eu sei, que ele fez a igreja. Eu acho até gozado quando alguns líderes sobem nos palcos, porque não é púlpito, é palco. Paulo nunca pregou em palco, não, nunca, nem os apóstolos pregaram em palco, ensinaram de casa em casa. E alguns ensinavam na sinagoga, é o que a gente vai entrar nesse assunto. Eles falam que você tem que dar. Não, peraí. Você tem que dar a Deus. Sobe em palco para desafiar você. Sobe em palco para angariar multidões. Então vamos deixar esse palco de lado. Deixa eu ler o livro que mais pregado, mais lido em todos os lugares. E eu, durante todos esses anos, preguei ensinando sobre o dízimo, que o dízimo nunca foi para a igreja. Haja vista que, se você tiver um pouquinho de curiosidade, você abre o livro de Malaquias, que é pregado. Lê o versículo 1, não vai ler o 3:10, lê o 1. Eis que envio o meu mensageiro, que é Malaquias,
que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao teu... Ah, não, perdão, gente, estou lendo um texto totalmente errado, estou lendo Malaquias 3, já ia falar de dízimo, não. Deixa eu ler o versículo 1. É mais ou menos assim, quando você recebe uma carta, essa carta está endereçada a quem? A seu irmão, sua irmã, sua tia, sua avó. Aí você lê e pega ela para você? Não, é para tua tia, é para tua tia. É para teu irmão, é para teu irmão. Aliás, que hoje não tem mais carta, né? Hoje tem WhatsApp. Mas se o WhatsApp foi enviado para o teu irmão, teu cunhado, é para você? Não, não é. A carta de Malaquias não é. Malaquias capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Ué, o peso dessa palavra, a ordenança, as obrigações dessa palavra é para a nação de Israel, por intermédio de Malaquias. Então, ela não foi endereçada para a igreja? A igreja está quantos anos depois de Malaquias? 700 anos. A igreja não existia aqui. Nem é uma profecia para a igreja. Ninguém sabe como a igreja ia continuar. As profecias para a igreja estão de Romanos a Judas. Se você ler os livros Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos, não é a igreja. É Jesus de corpo presente. A igreja está depois que ele morre. Não é bem assim? Quando ele está vivo, ele está pregando para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando eles não aceitam Jesus, os judeus vão, sacrificam Jesus, ele morre e fala, está consumado. Eu cumpri a lei, fiz tudo o que devia fazer, fiz, e agora o povo está me matando. Então, a partir de agora, judeus e gentios, um novo povo vai se agregar e vai ser a igreja. Isso está profetizado nas 7 festas de Israel. As 7 festas demonstram bem isso. Que, por alguns períodos, Jesus pregou para a nação de Israel. Já visto que ele falou para judeu, não falou para gentil. Quem falou para gentil foi Paulo. Não foi assim? Depois de Pentecostes, depois que aconteceu lá em Pentecostes, tinha 2 povos, eles começaram a falar em idiomas, não é em língua, não é em Xaganaia, eles falavam em idiomas, e aí alguns cretenses, árabes, romanos, não estão falando da nossa própria língua? E esses discípulos não falavam. Eles começaram, eles tiveram esse dom do Espírito Santo de pregar em outros idiomas. Mas foi só aos 11. Não tinha, aos 12, perdão. Não tinha tudo isso. Não é para você ficar orando em línguas. Deus é o mais interessado em que você aprenda a palavra, que você entenda a palavra. Então, ele não quer falar em língua estranha para você, ele quer falar na sua língua, que você compreenda o que está escrito. Deus é interessado nisso. E essa sentença não veio para a igreja, veio para a nação de Israel. Lá no versículo 3, ele diz assim, no Malaquias 3, trazeis todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênção até que haja lugar suficiente para recolherdes. Que dízimo é esse? De dinheiro? Ué, será que Deus ia encher um cenáculo, um depósito que as janelas dos céus vão abrir de tanto dinheiro que vai estar lá dentro? O que é essas janelas dos céus? Não sei se você já viu aqueles galpões que são assim, arredondados. Ele tem uma janelinha em cima. Essa janela é a janela do céu. Era conhecida pelos agricultores da época como a janela do céu. Então, quando você trazer os dízimos à casa do tesouro, qual é a casa do tesouro? É a igreja? É a igreja hoje de 4 paredes? O próprio Jesus
disse que não sobraria pedra sobre pedra. E no ano 70 da era cristã, ele deixou o templo derrubar. Não tinha mais lugar onde pregar o evangelho. Não tinha mais lugar onde pregar. Não tinha mais lugar onde pedir dízimo. Não tinha mais lugar onde armazenar nada, a não ser mantimento. O dízimo era de dinheiro. Se fosse de dinheiro naquela época, os líderes e os pastores estariam muito pobres, porque não tinha dinheiro naquela época. Tinha dízimo de comida, de ovelha, de colheita. Por isso, essas colheitas iriam dentro desses depósitos e ia crescer tanto que ia sair pela janela do céu. Olha lá. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, será que a janela do céu, lá onde está Deus? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens? Então, que janela é essa do céu? E não derramar sobre vós bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. E aí? Não está falando de dinheiro, está falando de alimento, de colheita. Para quem? Para Israel. Eu não tenho, eu não colho nada, eu não planto. Então a janela do céu não vai abrir para mim. Porque eu não planto, não colho, não faço nada, eu trabalho, eu tenho outras coisas, outras atividades. E aí a gente vai começar a entender o que vai desenrolar daqui para frente. Depois que Jesus prega o evangelho vivo, de corpo presente, até aqui, Mateus, Marcos, João, ele vem, nasce, tem o período dele vivo aqui na terra, depois ele é crucificado, morto, e ele está de corpo ausente, através do Espírito Santo de Deus, nos discípulos, nos apóstolos. Esses são aqueles que criaram a igreja. A Bíblia é muito clara, ela diz que, primeiramente, Deus colocou uns para apóstolos, depois para mestres, evangelistas, pastores, os 5 ministérios de Efésios 4:11. Então, se está dizendo que a igreja está de corpo de Jesus ausente, os discípulos estão pregando aonde ainda? Nas sinagogas, onde existiam reuniões dos judeus. Tanto que Paulo apanhou, Paulo teve que se cortar o cabelo, um monte de coisa que Paulo fez lá para poder pregar no meio dos judeus. Era assim, eles eram perseguidos no meio dos judeus, porque eles não queriam. Tanto que a igreja, quando começou a ser perseguida em Israel, ela fugiu para a faixa de Gaza. Lá na faixa de Gaza, ela foi perseguida por Israel e ficou ali. Por isso que essa guerra lá na faixa de Gaza, sabia disso? Essa tem princípios da igreja, que saiu de Jerusalém e foi para a faixa de Gaza. Porque quando Jesus pregou aos discípulos, ensinou os discípulos, ele falou assim: vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Puxa vida, tá aí, os confins da terra. Como é que esses discípulos iam viajar? Iam andar? A igreja tinha que suprir. A igreja qual? Judaica. A igreja estava constituída. Ela tinha que suprir o quê? As viagens missionárias, para que o evangelho alcançasse Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Quando ela alcança os confins da terra, é agora que ela alcançou? Será que a igreja alcançou os confins da terra agora, só na sua vida? Por isso você tem que dar dinheiro lá para o teu apóstolo e pregar na China, na Coreia, ou nos Estados Unidos. Eles gostam muito de pregar nos Estados Unidos, viu? Os líderes hoje têm muito chamado para os Estados Unidos, para a Europa, para a África. Para a África, para a Índia não, para a Índia ninguém vai. Mas vão muito para esses lugares, a terra do surf, lá também tem muito pastor que vai para lá. Eu conheço muito pastor surfista,
né? Tem muito, muito. Eles vão lá para a região do surf, lá, Indonésia. Mas era dinheiro para o quê? Para que eles pudessem ir pregar o evangelho. Porque lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios 16, olha o que Paulo vai explicar. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então significa que Paulo ordenou a igreja de Corinto e a da Galácia. Então ele ordenou a todas as igrejas. Não ficou nenhuma de fora. Gálatas, Efésios, não ficou ninguém de fora. Ele falou, do jeito que eu ordenei as igrejas da Galácia. Eu ordenei para todo mundo. Quanto à coleta que se faz para os santos. O que é santo? Separado. Quem é separado? Eu, você, somos separados. Você tem uma obra missionária? Tem. Você tem um chamado missionário? Quem te chamou? Foi Jesus? Que eu saiba, não sei, pode ser que você tenha. Pode ser que alguém subiu num monte, desceu e falou assim, eis que eu te digo, meu irmão, Deus chamou você, e você agora vai andar muito, vai gastar muito, sola do seu sapato, vai subir morro, descer morro. Estou cansado de ouvir essa profecia. Eu ouvi demais. Mas aqui eu estou vendo que é os santos. Quais santos? Santos dos apóstolos? Ixi, santo significa separado. Quem separou os 11? Fui eu? Foi o irmãozinho da igreja? Foi aquela irmãzinha da igreja, do sapatinho de fogo, que fica pulando e rodopiando? Foi ela que separou você para a obra missionária? É bem assim. Ué, mas pera um pouquinho. Mas Deus separou para mim porque eu preciso de pregar lá na... Deixa eu ver um lugar legal. Rio de Janeiro eu não gosto. Eu para o interior de São Paulo, aqui tem cada cidade, cada lugar maravilhoso. Eu vou de moto, viajo de moto para todos esses lugares aqui, lugares lindos. Será que Deus me chamou para ir lá? Pregar em Uberlândia. Uberlândia é lindo, lindo, eu gosto demais de Uberlândia. Será que Deus me chamou para pregar em Uberlândia? Não tem ninguém lá que sabe nada. Não tem ninguém que sabe ler. Não tem Bíblia lá. Para que eu vou para lá? Eu tenho que pregar para o meu vizinho. Eu tenho que pregar para você que não está entendendo nada da Bíblia. Eu tenho que ensinar. Eu não sou pregador, eu sou mestre. Agora quem tem que ensinar, eu vou ensinar. E você vai aprender e vai falar para o seu vizinho. Você não precisa ir para lugar nenhum, não. Eu posso te enviar para a tua família, para teus irmãos. Prega o evangelho, prega a salvação. Não prega mais nada, não. Não inventa moda, não. Prega que ele precisa ser salvo. Eu vou ter que cortar por causa do tempo. Vou ter que fazer outro vídeo. Mas... quanto à coleta que se faz para os santos, no primeiro dia da semana, cada um vos ponha de parte o que puder juntar conforme a sua prosperidade. Não é 10%, nem 5%. É da sua prosperidade. Para que não se façam coletas quando eu chegar. Mas Paulo está falando assim, então eu preciso de coleta? Paulo? E quando eu tiver chegado, mandarei que por cartas aprovardes para levar vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, eu também irão comigo. Ele vai levar uma turminha com ele para pregar o evangelho, porque aqui o evangelho ia para Jerusalém, ia para Samaria e os confins da terra. A igreja aqui ainda existia. A igreja aqui estava em Corintos Corintos é o ano 54, 55, que eu tenho certeza. Isso mesmo. Ela está entre o ano 54 e o ano 55 da era cristã. Logo depois que Jesus morreu, a igreja de Corinto existia. Depois ela acabou. Ela acabou porque pregou em Jerusalém. O que vai fazer em Jerusalém? Todo mundo já sabe, tem Bíblia. Agora, não é o Paulo que vai pregar para todo cara que nasce. Então, Paulo teria que estar vivo ainda hoje. Paulo teria que estar vivo e pregar para aquele que nasceu. Mas a Bíblia, primeiramente, teve apóstolos, depois mestre, depois evangelista e pastores para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, os pastores foram para essa época, para cuidar da igreja em Israel. Eu ia falar sobre Coríntios 9, não deu, mas tem outro vídeo, eu faço outro, tá bom? Fique atento aí.